Boa noite, meus irmãos, irmãs, encarnados e desencarnados. É com grande alegria que, de fato, estamos aqui retornando a esta mansão, pequena casa, porém uma grande mansão de tratamento e esclarecimento espiritual. Agradecemos também a oportunidade que nos é dada pela dirigente encarnada, assim como pelos dirigentes, os mentores espirituais da casa, porque, conhecendo a verdade, ela nos liberta. E assim sendo, costumamos dizer em nossas apresentações que estar aqui na frente não é para qualquer um, certo? Apenas para os mais endividados. Sendo assim, só temos que agradecer, só temos que agradecer. A doutrina espírita é boa por conta disso. Além de confortadora, ela é esclarecedora. Então temos que colocar nossos pés no chão e agradecer a oportunidade de aqui, mais uma vez, estarmos trabalhando em prol de nós e em prol dos nossos irmãos encarnados, vocês, e os desencarnados. O nosso tema de hoje versará sobre olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tenhamos olhos e ouvidos cristãos. Mais do que nunca, diante da realidade na qual estamos inseridos, uma realidade social, econômica, política, isso para não levar em consideração a nossa situação pessoal e espiritual. Precisamos, mais do que nunca, termos olhos e ouvidos cristãos. Nessa primeira imagem, e aí, sendo assim, vamos ter olhos cristãos para ver essa imagem. O que nós vemos aqui? O mestre dos mestres, o nosso guia e modelo, Mestre Jesus, certo? Lá no pé da montanha, falando aos nossos irmãos, talvez até a nós mesmos, naquelas vidas, vidas pretéritas, sobre as bem-aventuranças. Quando nós pegamos as bem-aventuranças e temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e aí fica uma dica, ouçam a voz de Cid Moreira, que parece que é Deus que está falando com a gente, Ô, baita de voz aquela, Pois é. Ouçam, está lá no canal do YouTube, às vezes eu me pego angustiado, vigilante, e recorro lá no YouTube e ouço Cid Moreira falando sobre as bem-aventuranças. Mas, enfim, as bem-aventuranças, naquele dado momento, ela teve uma importância, e tem até hoje. Qual é a importância maior das bem-aventuranças ensinadas, pregadas por Jesus? Um de cada vez, senão não consigo ouvir. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Disse um desencarnado ali, calma, não pula, não fica com medo, é irmão também. Fala sobre a felicidade. Mas não uma felicidade só e somente terrena. Uma felicidade maior. Uma felicidade que nos eleva moral e espiritualmente. Uma felicidade que penetra em nós, independentemente das adversidades que estamos passando, das aflições, dos tormentos. Uma felicidade que se sobrepõe aos nossos tormentos, às nossas dores, às nossas crises, às nossas perdas, que certamente aqueles irmãos estavam passando. Que quem são esses irmãos, assim como Jesus? Judeus. E a época de Roma, dos Césares, que impunham através da espada, do escudo, do medo, do horror, a sangue frio, as determinações de Roma. Então, o que eles aqui passavam ouvindo Jesus é o que nós hoje lá passamos em vidas pretéritas, vocês aqui, sentados ouvindo, e eu de capa e espada correndo atrás de Jesus, eu e outros. Por isso que nós estamos aqui hoje, usando todo o nosso conhecimento, pouco conhecimento, escasso conhecimento, para nos aprimorarmos e ajudar os irmãos também nessa escalada evolutiva espiritual. Bom, e aí eles ali estavam sofrendo,
perdas familiares, estavam sofrendo com desemprego, com enfermidades e, por incrível que pareça, como nada é por acaso, também estavam sofrendo questões socioeconômicas e não só essas perdas, mas também perdas políticas, como nós estamos passando hoje. E que quer queira ou quer não, tudo isso vem a se somar já às nossas enfermidades. Vem, se não aprimorar, dar um start para, por exemplo, uma depressão. Quantos aqui, por conta de tudo isso, perderam seus empregos? Quantos aqui, por conta de tudo isso, irmãos, filhos, perderam seus empregos? Perderam o poder aquisitivo? Isso nos afeta. Isso afeta a nossa mente, afeta o nosso corpo, afeta os nossos filhos. E aquela época também, Jesus, percebendo isso, apresenta então ao povo as bem-aventuranças. Estimados irmãos, nós hoje, estudando a doutrina espírita, mais precisamente o livro dos Espíritos, está lá na questão 920. Kardec pergunta à espiritualidade superior se há possibilidade de, na Terra, nós, humanos, desfrutarmos, gozarmos de uma completa felicidade. Ao que a espiritualidade superior responde a Kardec: jamais, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende de cada um amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível. Meus irmãos, quer seja através da enfermidade que lhes trouxeram aqui, em busca de aprendizado, enfim, isso tudo passará. Tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, disse Jesus, tudo passará. É preciso ter fé, é preciso ter perseverança, pois nós vivemos um momento de crise, mais do que sociopolítica, econômica, pessoal, vivemos uma crise existencial. Nós somos frutos de uma cultura judaico-cristã. Diante de uma situação de crise, ficamos numa situação desconfortável, saímos da nossa zona de conforto. No entanto, para os orientais, até porque, conhecendo a própria origem etimológica da palavra crise, que vem de crinem, que quer dizer discernimento, no momento como tal, nos falta, é o que mais nos falta, discernimento, fé, perseverança, determinação. E aí a gente se permite as montanhas da vida, que são o quê? As dificuldades, as enfermidades. Então lembremos-nos de que nós estamos no planeta de provas e expiações. Tudo que nos acontece, em sua maioria, através da dor, da perda, do desalento, é para nos fortalecer enquanto espíritos. É para nos lapidar. Leiam a obra intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. A dor, no momento no qual nós estamos, ela é imprescindível para a nossa evolução moral e espiritual. Estimados irmãos, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quem vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo com olhos cristãos? Tendo olhos e ouvidos cristãos, o que vocês estão vendo? Terríveis. Oi? Coisas terríveis. Coisas terríveis através dos olhos dessa criança. Na verdade, tendo olhos cristãos, vamos deixar o orgulho e a vaidade de lado e vamos dizer: eu me vejo. Somos nós. Lembrem-se,
Tem ouvido de ouvir e olhos de ver. Jesus disse, deixai vir a mim as... Não ouvi. Deixai vir a mim as criancinhas. E quem somos nós, senão, em relação a Jesus? Crianças espirituais. É? Quando ele falou, deixai vir a mim as criancinhas, era um convite que ele fazia a nós mesmos. Afinal, Jesus é o governador da Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito angelical. Daí vocês vejam, calculem mais ou menos a idade de Jesus. Em relação a nós, somos crianças. E aí, crianças fazendo birra, chorando, assustadas, desesperadas. Olha a nossa cara. Isto por quê? Porque nós não temos olhos e ouvidos cristãos. E fazemos questão de bater no peito e falar, somos cristãos. Quando não temos a humildade, a serenidade, ainda que na condição de crianças, buscar a quem? Aquele que nos fortalece. Jesus. Não ouvi? Jesus. Continuam ouvindo? Jesus. Jesus. Abram vossos pulmões, abram vossos corações, vossos olhos e ouvidos, quando falar do Mestre, nosso guia e modelo, Jesus. Mas a questão é, temos olhos e ouvidos cristãos? Estamos tendo olhos e ouvidos cristãos? Sim ou não? Não. Não ouvi? Não. Não estamos. Não estamos por quê? Porque estamos enfermos, estamos temerosos. A nossa irmã falou, como nada é por acaso, se a gente pegar lá há 2000 anos, obras ditadas por Emmanuel, os cristãos primitivos, iam para as arenas, para os leões. Caramba, eu falei em leão. Isso serve até para mim, né? Eu estou temeroso de fazer a declaração do imposto de renda. Mas, Senhor, me fortaleça. Vou encarar esse leão. Até porque hoje, qual é o leão que temos que encarar? Senão apenas o do imposto de renda. Estamos muito melhores do que ontem. Ontem encarávamos, de fato, verdadeiros leões. Ontem encarávamos, de fato, uma fogueira. Hoje, só a fogueira das vaidades, né? Seja em casa, seja no trabalho, certo? Seja na faculdade, na escola, enfim, muito mais moleza do que antes, né? Basta nos fortalecermos. Mas realmente não. É difícil ter uma atitude cristã, uma atitude de fé. Meus irmãos, certa ocasião, Jesus, nosso mestre, guia e modelo, voltando-se para os apóstolos, disse, está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Se tiverdes fé, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Já tinha ouvido essa passagem? Sim ou não? Sim. Não, continuam ouvindo? Não. Sim. Sim ou não? Não. Sim, a maioria sim. Pois é. E nós somos cristãos. E por que desse receio diante das nossas montanhas em fazer com que ela seja deslocada? Ou por que do receio de transpor esta montanha? E aí os irmãos poderiam nos perguntar, a mim e aos amigos espirituais, mas que montanhas são essas? Qual é a sua montanha hoje, meu irmão? Problemas do cotidiano. Problemas do cotidiano. Só ele tem problemas do cotidiano? Não. Todos nós temos. E aí esses problemas são, por exemplo, dificuldades familiares. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está lá, a nossa parentela corpórea é constituída, em sua grande maioria, de espíritos o quê? Antipáticos. Leiam Joana de Ângeles, o homem integral está lá. Sabe? É aquela vítima sua do passado, é aquele seu perseguidor do passado, é aquele companheiro seu do passado. Mas pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. As mamães aí, que estão lá com o seu bebezinho no berço, não vão ficar desesperadas de chegar próximo dele. Não, porque eu ouvi a palestra lá do nosso irmão Alain, lá na Terra do Espírito, não vou mais me aproximar da criança, porque é um Chuck,
O menino assassino vai pular em cima de mim. Não. Pois é, mas as pessoas pensam assim. Aproxime-se. Quer dos amigos, quer dos inimigos. Dando o quê? Amor. Uma das dificuldades, uma das nossas montanhas é justamente isso. Falta de afeto, falta de amor, falta de compaixão, falta de solidariedade. São nossos lugares cativos. Isso não estava aqui, irmão, pedia para falar. Tá? Mas enfim. Sabe, às vezes você briga por questões tão banais, seja no seu trabalho, seja em casa, seja na rua. É um carrinho de supermercado que a irmã deixa lá na frente e você vai e tal. Hoje eu já evoluí. Eu falei aqui uma vez, né, numa palestra, que isso me tirava do sério, né? Agora eu só vou no Guanabara fora de época de promoção, pronto, acabou. Não tem mais carrinho no meio do caminho. Olha só que bênção, né? A questão é evoluir, sabe? É transpor essas montanhas. Se você sabe das... Até porque as montanhas não são os outros. As montanhas não estão nos outros. Aonde estão as montanhas? Em nós mesmos. Na quarta obra do Pentateuco, o céu e o inferno. Kardec foi assim muito bem intuído, muito bem esclarecido e nos elucida assim de uma maneira muito clara. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. São as nossas trevas, os nossos egoísmos, o nosso egocentrismo, as nossas paixões, nossas vicissitudes, são essas as montanhas que devemos transpor. Mas, se tua fé for do tamanho, menor do que um grão de mostarda, ou se não existir, se ela já for do tamanho de um grão de mostarda, ela já é grande demais. Estimados irmãos, vamos ter ouvidos de ouvir. A nossa irmã sinalizou, nunca tinha ouvido, então vamos repetir. Se tiverdes fé, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Pensem nisso, ouçam, leiam, busquem. Não adianta os irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, ao passarem por aquele portal e entrar na câmara de retificação, de cura, sem fé, ou até com fé, mas ao sair daqui, não se renovar, não rever, não ouvir e não ver suas próprias atitudes, que estão em desacordo com a atitude de um verdadeiro cristão. Me desculpem, mas quem me conhece sabe que eu não vou vir aqui na frente, até porque quando eu falo para os irmãos, eu falo para mim mesmo. Falar porque Jesus, o divino Rabi da Galileia, não tem a doutrina é clara, é botar o dedo na ferida e desbastar mesmo. É tirar essa carne morta para que outra possa nascer. Se há algum médico aqui, algum enfermeiro, sabe o que eu estou falando. Não tem como você regenerar o tecido se você não rasgar, não tirar a carne morta. Não tem como se tornar um novo homem mantendo vicissitudes, paixões, ou seja, montanhas de homens velhos, arraigados, presos às más ações. Livrai-nos de todo o mal. Disse o Mestre Jesus, pedi e obtereis. O quanto vocês, irmãos em Cristo, estão pedindo a Deus de fato, para se livrarem do mal, não do mundo, mas aquele que há dentro de cada um. Quantos pedem para se livrarem dos preconceitos, do interesse material, do egoísmo, da cegueira, do fanatismo, das paixões mais egoístas que atravancam o nosso caminho, o nosso caminhar. Está difícil? Está. O que tem feito? Ouçam a Jesus. Mais uma vez, disse ele, deixai vir a mim as... Somos nós. E os irmãos estão indo a Jesus? Ao se deitarem,
ao se levantarem de seus leitos, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarem reencarnados, porque vivos estamos nós, encarnados ou não. Tem gente que levanta da cama, mas eu falo. Uma vez ao final da palestra veio uma irmã, mas irmão, eu agradeço todo dia. Obrigado, Senhor, por eu estar viva. Abri os olhos, mas nós estamos vivos, mesmo desencarnados. A morte não existe. E aí a gente se desespera com a morte, com a doença de entes queridos, com a perda de um emprego, com a perda... Ora, não há um senso popular que diz que Deus fecha uma janela, abre uma porta, ou fecha uma porta, abre uma janela, não é? Portanto, tenhamos ouvidos e tenhamos fé, acreditemos nisso. Como mudar? Como evoluir? Seguindo seus mandamentos, seguindo seus princípios, seguindo o Evangelho de Cristo. Estimados irmãos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pronto, agora ele vai fazer um discurso político e tal, vai se candidatar a vereador. Não, não é isso. É para mostrar a vocês que um Brasil é constituído de um território, sim, mas também de uma nação, de uma população, e que somos nós. Mas o político, quem votou nele? Sabe? Saibam vocês, nada é por acaso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o título de uma das obras psicografadas por Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos. Há muitos, inclusive entre nós espíritas, que já não estão mais acreditando nisso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bom, geograficamente falando, se você observar, né, com olhos de ver, você vai ver que o Brasil ele tem um formato mesmo de meio que um coração, certo? Pois bem, e pátria do Evangelho, por quê? Tá, irmã? Vai matar. É história. Ai, meu Deus! Tá na planta, tá na planta. Fica aí, em nome de Jesus. Agora que tome. Daqui a pouco ocorre um desencarne coletivo aqui. Vai ser um tal de gente infartar aqui. Cadê a fé? Cadê a fé? Tenha fé. É um animal útil, hein? Ó, tá vendo aí? Incrível que pareça, se não fosse eles, nós não gostaríamos de Bom. respirar. Passadas as aflições, olha a barata desse tamanho, se transformando numa montanha. Não chora não. Nada é por acaso. Olha o que diz o Mestre Jesus. No mundo tereis aflições. Está lá em João, ó, capítulo 16, versículo 33. A minha mentora está falando menos, o pessoal já está lá, coitado, desesperado, fica brincando. Não, mas não é para ele. Ele matou a barata? Não. Ele poupou 5 anos de reencarnação. Ou melhor, 5 reencarnações. Nos alertou o Mestre Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, diz ele, Jesus, venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. E aí tem irmãos nossos, espíritas ou espiritualistas, enfim, que já não acreditam mais nisso. O Brasil somos nós. Nós somos herdeiros e construtores e co-criadores desse Brasil. Ainda que as montanhas sociopolíticas, econômicas, nos digam que não, nós somos capazes. Porque esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho,
ela não é construída de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Brasil está em brasas. E ardente está também o quê? Nossos corações. Para moldar esse Brasil, para forjar, e aí não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de fabricar, de refazer, ou fazer esse Brasil de fato, coração do mundo, pátria do Evangelho, é necessário o quê? A nossa própria lapidação. Muito bem. O nosso próprio aprimoramento moral e espiritual. Por que nós estamos trazendo à baila essa questão aí socioeconômica e política do Brasil? Porque isso, quer queira ou quer não, interfere em nosso estado espiritual. Nos deixam temerosos. Se não é por nós, pelos nossos filhos. Se não é por nós, quantos aqui são servidores públicos, assim como eu? Vários aí. Pezão disse que talvez vai pagar parcelado, não sabe se vai ter dinheiro, e aí? E as nossas contas? E o cartão de crédito? E o cheque, meu Deus, o cheque especial? Enfim, e aí, faz como? Isso afeta qualquer um. Isso agrava ainda mais já as enfermidades que adquirimos ao longo da nossa passagem aqui, da nossa estadia na Terra. Meus irmãos, menos rancor. Para construirmos esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é uma construção que se dá de dentro para fora, precisamos ter o quê? Menos rancor, menos ódio, menosprezo, intolerância, ignorância. E não é com o outro, não. É com nós mesmos. A não aceitação de nós mesmos. Ao contrário, devemos ter mais aceitação, benevolência, caridade, determinação, segurança, solidariedade, sabedoria, amor. A nossa irmã estava falando aqui da caridade da casa. Sim, evidente, disse o mestre, está na Bíblia. Dai de graça o que de graça recebeste. Como poderemos cobrar consultas? Ah, mas eu vou comprar, como é que eu vou ajudar? Caridade, cesta básica, não sei se a casa já retribuiu, já distribui, enfim, coisas do tipo. Mas como é que vai ser? Leiam, tenham ouvidos de ouvir, tenham olhos de ver e vocês verão. Quando Jesus falou lá do exemplo da mulher lá, o óbolo da viúva, não sei se foi uma parábola ou se de fato aconteceu, mas enfim, acho que aconteceu, né? Foi uma passagem, né? Não foi parábola não, né? Aconteceu. Pois é, os apóstolos lá, né, na sinagoga e tal, chega lá um cara cheio de dinheiro, faz um barulho, né, ensurdecedor. A viúva vai lá e bota uma moedinha. Essa é a verdadeira caridade. Vossas moedinhas. Ela botou tudo que tinha. Tudo que tinha. Uma única moeda, ou duas, sei lá, 2 denários. Tá aí. Pedi e obtereis. A cada um segundo suas obras. A gente pede, né? A gente já até ouviu isso. Pedi e obtereis. A gente pede, mas a cada um segundo suas obras. Não adianta pedir, tem que ser merecedor. E o que nós estamos fazendo para sermos merecedores? Ouçam vossos próprios corações, vossas próprias mentes. Tenhamos olhos para ver e ler. Tenhamos ouvidos para ouvir repetidas vezes, quantas forem necessárias, as bem-aventuranças. Tendo olhos cristãos, o que vemos? Muito bem, a nossa queda, isso aí. Somos humildes, né? Tal, não somos egocêntricos, nós não somos vaidosos. Eis aí a gente caído diante do Mestre Jesus. Certo? Pois é. E aí, tendo olhos de ouvir, ou melhor, olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque olhos de ouvir já o cara está no estágio mais evoluído. Já ouve com os olhos, já. Essa aí, meu Deus, pronto, manda outro, eu não aguento mais esse cara. Mas enfim, vamos às bem-aventuranças? Vamos recapitular as bem-aventuranças?
para fortalecer a nós mesmos, né? Nós enquanto almas, ou seja, espíritos encarnados. Vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o... Quem quer ir para o reino dos céus? Aí um levanta a mão, mas não tão cedo, tá, Senhor? Mas enfim, tudo a seu momento, tempo e hora. Todos nós queremos ir para o reino dos céus. Porque olha só, estudando a evolução dos planetas, a Terra é um planeta de provas e expiações. Diga-se de passagem, um planeta lindo, né? Bonito, Fernando de Noronha, enfim, certo? É um planeta maravilhoso. Mas, na ordem, na escala dos planetas, há planetas ainda muito mais lindos, certo? Então, reino dos céus, nos esperas. Disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí, vamos ficar aqui no kitnet? Pois é, vamos embora, vamos para as nossas mansões espirituais. Mas para estar nelas, é preciso que a nossa vibração, a nossa psicosfera mental, nossas atitudes, nossos valores sejam outros, sejam mudados. Disse Jesus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Não ouvi? Quem será consolado? E por que não estão chorando? Por que dessa vaidade, dessa prepotência? Chorem, sim. Chorem. Não, o homem não chora. Por isso, ainda bem que tu é reencarnacionista, vai voltar a mulher, porque mulher chora, homem não. Pelo amor de Deus. Chorem. Compartilhem vossas dores. Pois é compartilhando vossas dores que vocês perceberão que a sua unha encravada em nada se compara a um pé diabético. Mas eu não tenho uma perna. Pobre, coitado, legal. O Pai obra até agora, disse o Mestre Jesus, eu também. E aí você não trabalha porque não tem uma perna? Aí você chega ali na rua e Jesus te mostra um homem sem as duas pernas trabalhando. Esse cara nunca, esse irmão nunca sofreu. Sofri e sofro até hoje, graças a Deus. Meus irmãos, paremos de reclamar, ó vida, ó céus, ó azar. Tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Coloque em prática, de fato, a sua fé, a sua cristandade. Tenham mais perseverança. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto só... Pois é, os espíritos superiores falando aos nossos irmãos que ainda não conhecem a Terra Espírita e tantas outras casas, pontos de luz na Terra, mas que estão no mundo, e aí a música vai ao mundo. Afinal disse Jesus, vai, esteja, leve minha palavra ao mundo. E os espíritos superiores estão fazendo isso, intuindo nossos artistas. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso. Também, por que não? São bem-aventuranças. De uma outra forma, através de uma outra colocação, mas sim. Então, meus irmãos, fica aí, tenham ouvidos de ouvir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nessa imagem, tendo olhos de ver, temos aí o quê? Uma outra mensagem. Qual? Pois é. Jesus, ao ser preso pelos soldados de Herodes, né? Tendo sido entregue por Judas. E aí Pedro vai e corta lá, né? A orelha de um dos soldados. E aí o que diz Jesus? Pedro, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Lembre-se, quando sair por esse portão, e o cara te der uma fechada. Lembre-se, quando chegar em casa, e aí você vai comer o vigor, né? Tá malhando, quer manter o corpinho, sua irmã já comeu o vigor. Sem querer fazer propaganda aqui até, não vou receber nada. Ou o seu colega está querendo o seu emprego no trabalho. Lembrem-se disso. Orem. Seu colega está querendo o seu trabalho, meus irmãos, eu falo por experiência própria. Não, a Cláudia Dutra falou que a gente não pode citar o nosso exemplo. Então um amigo meu, certa vez, diretor de uma escola, né, ele percebeu que tinha um pessoal lá, mais antigo, querendo a vaga de diretor. A pergunta é, por que não fizeram o processo seletivo interno para diretor? Porque hoje, para ser diretor, tem que fazer
né, prova interna e tal. Ele fez, passou, tá lá. Aí queriam derrubá-lo de qualquer maneira. Isso porque ele pintou a escola toda, ele mesmo pintou, entendeu? Porque não tinha verba, o governo não deu verba, não tinha dinheiro para tinta. Ele foi lá e pintou. Sabe o que ele fez? Ouvindo as palestras que ele também é palestrante, já veio na casa e tal. Enfim, aí ele, pô, o que disse mesmo Jesus? Ide, estai com seus inimigos ainda hoje, perdoai 70 vezes 7, blá blá blá. Ele queria, né, dar na cabeça, tal, blá 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 blá. Não, eu tenho que botar em prática a minha cristandade. Foi lá e orou. E aí ele, nas palestras dele, até fala, sugere, que quando você tiver um trabalho que você muito queira, e você perceba que um oponente está querendo esse trabalho, faça o seguinte, ora por ele, vigiai e orai, ora por ele. Senhor, meu Deus, Mestre, misericórdia de Jesus, faça com que meu irmão ganhe na Mega Sena. Porque ele ganha na Mega Sena, ele não vai querer mais seu trabalho que você tanto lutou para ter, certo? Nós somos cristãos. Um invigilante pode falar, pô, mas aí eu peço para mim, pô, mas aí tu não é cristão. Você não quer ficar milionário, você quer o seu trabalho. Né? Ao invés de você pedir pro cara tropeçar, cair, morrer, fazer, tu pede para ele ganhar na Mega Sena, pronto, o cara não vai querer mais seu emprego. Acabou. A não ser que ele compre a empresa e manda você embora. Né? Aí lascou tudo. Né? Mas aí, o que acontece? Esse irmão foi chamado, ele foi tirado do emprego dele. Ele pediu pro cara ganhar na Mega Sena, o cara não ganhou na Mega Sena, mas ele foi tirado da direção da escola. Vê se pode um negócio desse. Foi para algo melhor. Amém, né? Quando você ora, quando você pede, está nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, e está no Pentateuco. Ao orar pelo outro, você ora para você 2 vezes. Percebeu? Mas lógico, também você está agora, a partir de agora, você não vai orar só sabendo que vai. Não é por isso também, mas sabe? Coração puro, pelo amor de Deus, senão não acontece. Estimados irmãos, disse nas bem-aventuranças Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Até porque a terra, o planeta, ele também está passando por transformações. Ele vai sair do estágio de planeta de provas e expiações e passar para um planeta de regeneração. Mas para isso é preciso nós também nos regenerar. Disse Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vocês estão sendo misericordiosos com os seus e com vocês mesmos? Não, né? Por quê? Não estão tendo ouvidos de ouvir. Disse Jesus, ensinou Jesus. Senhor, me mostre o caminho. Ele já mostrou há 2000 e poucos anos, a vocês lá, reencarnados, e a mim também. E hoje continua mostrando. Mas cadê? Cadê ouvidos cristãos? Cadê olhos cristãos para ver? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, você está lá com aquele amigo na empresa, né? Aquele filho, aquele irmão, papai faleceu, e agora como é que vai ser a empresa? Vai lá te dar um beijo. Pedro, não, esse mesmo é o Pedro, esse aqui é o Pedro. Esse Pedro aqui, ó. Aí, ó, na hora do vamos ver, na hora que Jesus precisa da gente para bater no peito, eu sou cristão, aí que eu quero ver. Aqui, ó. Sabem essas passagens, sabe? Que vocês estão tendo olhos de ver. Agora, eu olhar para a imagem com um olhar cristão. Não é na hora do desemprego, né? Da negação, na hora da perda de um ente querido, você virar, mas por que eu? Por que aconteceu comigo? Senhor, obrigado. Agora, me fortaleça o espírito, me dê discernimento, compreensão, perdoe as minhas falhas, meu momento de vigilância. É ter olhos de ver aqui os ensinamentos. Jesus com Judas e Pedro. Disse Jesus: vós sois o sal da... E por que vocês estão tão insípidos? Por que tão sem gosto pela vida? Tão desgostosos com vossas perdas? Questão 920 do Livro dos Espíritos. A felicidade é algo relativo. E que não está amarrada a bens materiais.
porque se assim fosse, certamente a esposa do Schumacher estaria ultra mega feliz. E ele, com todo o dinheiro do mundo dele, heptacampeão, superou Ayrton Senna, bateu no peito e disse, eu vou superar, e superou. Está lá entrevado numa cama, preso numa cama com todo o dinheiro do mundo. Dinheiro traz felicidade? Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Resplandeça a vossa luz. Por que estão na penumbra? Por quê? Todos aqui, nós estamos na penumbra. Por quê? Já que somos cristãos. Percebe? Estão percebendo? Jesus está falando. Não sou eu não, só estou repetindo aqui. Ó. Disse Jesus, vai conciliar-te primeiro com o teu irmão. E aí vocês passam por aquela porta, faz as ofertas, as oferendas, traz, acontece o esparadrapo, o gás e tal. Mas o que adianta se a ferida ainda está aberta com o seu irmão? Justamente aquele filho rebelde, transviado, né? Aquela filha que saiu de casa, aquele irmão que quer te derrubar por causa da herança do pai, da irmã, tal, no trabalho, na faculdade, seja onde for. Feridas abertas, chagas abertas, não vão se cicatrizar. Se está lá, o Espírito Superior disse no Evangelho segundo o Espiritismo, no tema intitulado A Cólera, se o ser humano pudesse se perceber num momento de cólera, ele teria medo dele mesmo. Mal sabemos o mal que nos causa o rancor, a cólera e o ódio. Já perceberam quando você briga com alguém em casa e depois vai almoçar, né? Má congestão, aquela coisa, né? Digestão, fica empazinado, mal-estar, taquicardia quando você discute com algum colega no trabalho, né? Somos todos sabedores disso, porque ainda somos aquelas crianças fazendo birra e repetindo os mesmos erros. Por quê? É até meia-noite, né? Jesus tenha olhos de ver. Olhos de ver. Aqui o cara te acusando no trabalho. Que você quer pisar, quer fazer acontecer. É verdade? Pô, tu tem que parar e rever seus conceitos, se for verdade. Agora, se não for verdade, você não vai dizer para ele, porque de repente ele não vai estar no mesmo grau, né, e tal, evolução e tal, no mesmo degrau, vai te dar um tal. Mas ainda assim, se te der, tu dá outra face. Aí, ele disse o quê? Quando Pilatos pergunta a Jesus, tu és o rei dos judeus? Tipo, aí, tu é o cara, hein? Quer ser mais do que eu no trabalho? Já entrou ontem na empresa e já quer sentar na janela, não é assim que acontece? Trazendo para os dias atuais, né? Aí o que disse? Você, cristão, vai dizer o que Jesus te ensinou. Que ele falou para Pilatos. O que ele falou para Pilatos? Tu dizes. Tu o dizes. Você que está dizendo. Eu não disse nada. Né? Todos os títulos que me deram porque quiseram. Eu em nenhum momento falei que eu era isso, que eu era aquilo. A não ser, o único título que ele se deu foi o de mestre. Ou mestre. E de fato, né, também, com mais de 4 bilhões e meio de anos, né, um espírito angelical, por que não? Então, meus irmãos, concilia-te, disse Jesus. Tenho ouvidos cristãos, ó, ouçam bem. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho por ele. Pois às vezes, lendo as obras do André Luiz, daí a importância do grupo de estudo na casa, venham às quintas-feiras, está lá, ação e reação. Sinistro esse livro, esse volume, de 13 volumes. Esse inimigo, que ora está encarnado contigo, ao desencarnar, as limitações carnais que lhe eram conferidas acabou. Se ele já te perseguia no plano espiritual, ou melhor, material, no plano espiritual já era. Vai ser muita oração, um banho de descarrego, ervas, São Jorge, enfim, sal grosso, muita oração, muita prece, entendeu? Porque ele vai te perseguir. A lei de ação e reação, causa e efeito. Bom, mas foi ele que pisou no meu pé. Tá, mas aí tem outros espíritos em missão na Terra que nos ensinaram, como Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo Franco, certa vez num ônibus, ele conta isso nas palestras dele, eu ouvi isso uma vez,
um senhor pisou no pé dele dentro do ônibus, ele vira e olha, senhor, com licença, bom dia, ele estava indo trabalhar, bom dia, o senhor queira me desculpar? Desculpar por quê, senhor? Pois eu ter posto o meu pé debaixo do seu. Nós somos cristãos, daríamos uma cotovelada no mínimo, né? No mínimo. Ou um chute, sei lá. Ele pediu perdão por ter posto o pé, ou seja, o cara estava pisando no pé dele, um sapato novo, inclusive, dele, que estava pagando suaves prestações. Segundo ele, lá na Hebraica, quando eu assisti lá ele falando. Sabe? Certa vez no Pinga Fogo, já falei isso aqui, torna a falar, perguntaram a Chico, Chico, e aquela Carola, o senhor já perdoou? Aquela que ele cuspiu na face, ele falou, jamais perdoá-la? Não, perdoar por quê? Aí todo mundo, cara, ficaram estarrecidos, né? Chico não perdoou? Como assim? Como assim? Não, não perdoei porque não tenho que perdoar. Ela não me ofendeu. Tomou uma cusparada na face. Né? E aí sua filha diz não, seu filho diz não, seu irmão diz não, seu pai, aí acabou, né? Aquele céu e inferno se exterioriza, né? E nós somos cristãos. A qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ah, que isso, da outra face posso bater? Não é bater literalmente, mas você viu que não tem conversa, não tem diálogo, sabe? Tá certo. Deixa ele achar que tá certo. Tu dizes, tranquilo, beleza. Senhor, me orienta e orienta o nosso irmão e sai, sabe? Disse Jesus, pega as suas sandálias, bate lá a poeira e vai entrar no embate porque todos os líderes da história, ele tem para contar, que entraram no embate, cedo ou tarde, perderam. Alexandre o Grande, Átila o Húngaro foi envenenado, Alexandre, tantos outros, Júlio César, até tu, Brutus, até tu. E Jesus, que sequer levantou um dedo, que foi manso e pacífico, está aí até hoje. Então, está aqui, olhos de ver, ele sofrendo aí as ações, sendo agredido. Quantos de nós não nos sentimos assim? E ele aqui estava, cada chicotada, pai, perdoa, ele não sabe o que diz, pai, perdoa, ele não sabe o que faz, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. A gente faz isso, não faz? O que disse Jesus quando alguém lhe pedir algo? Nega ou dá? Disse Jesus, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ou seja, quando alguém lhe pedir a túnica, uma roupa, não dá só a blusa não, dá a calça, o tênis, entendeu? Dá tudo. Prova disso, dessa caridade, é o nosso bazar lá cheio. Podemos esvaziar, comprar, levar para uma instituição e doar. Certo? Doar roupas boas, novas, né? Ah, eu faço caridade, eu levo lá para a tenda espírita várias roupas. Aí a gente fica aqui costurando, né? Acertando o tenda aqui, ó. Não é dar, caridade não é dar o que já está muito usado, todo já. É dar o melhor de si. Jesus nos ensinou isso. Não deu uma roupa nova. Sabe? É dar a túnica, é dar a capa, tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando não, ele falou. Se qualquer um te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Mas é caminhar mesmo, né? Ir na garagem, pegar o carro e sair de carro. Não, pelo amor de Deus. É caminhar, vai junto, lado a lado, incentivando, apoiando, permitindo-se ser incentivado e apoiado. Tenhamos ouvidos de ouvir. E aí você se nega a fazer um favor. Esse caminhar é o quê? É fazer um favor. É ser prestativo, é ser caridoso. É fazer além do que lhe compete, quer no trabalho, quer na vida pessoal, em família. Disse Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois amar o amigo, né, a quem nos ama, é fácil demais. Às vezes não, né?
Ainda mais quando chega a fatura do cartão de crédito. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, orai pelos que vos perseguem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Deus, causa primária de todas as coisas, inclusive nós. E aí, ó, ele veste, ele caminhou por nós, ó. Né? Ó, humildade. Nasce numa manjedoura, não tinha, segundo Emmanuel, sequer uma pedra para recostar a cabeça, e ao desencarnar, ao voltar a um plano espiritual, volta em meio a 2 ladrões. Maior ensinamento do que esse? Quando que nós, em nossa santa ignorância, arrogância, não, pode até me crucificar, pô, mas calma aí, eu tenho céu especial, tenho nível superior, não, calma aí, me bota numa, fala sério, né, cristão. Jesus abraçando, neste exato momento, é o que Ele está fazendo conosco, nos abraçando. Estimados irmãos, à medida que vamos aprimorando, aguçando o nosso olhar e a nossa audição, através do estudo, da compreensão e da assimilação do Evangelho do Cristo, nós também estaremos nos libertando de nossos erros. Tornamos-nos uma pessoa nova, um ser preocupado exclusivamente em colocar em prática todos os ensinamentos que outrora, ontem e hoje nós ouvimos aqui. Que a paz de Jesus, nosso mestre, guia e modelo, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. E quebrando o protocolo, já que não podemos abraçar Jesus, disse ele: quando abraçares, receberes esse pequenino, é a mim que estarás recebendo e abraçando. Então, dá um abraço do colega aí, do irmão do lado, por gentileza. Um beijo. Na paz do Senhor. Enfim, tá bom? Eu que agradeço, mas eu vou falar com o meu irmão. Muito obrigado pela atenção de Deus.